Oi, gente! Silvana aqui. Bora falar de livro? Bom, fiquei sumida, né? Falei que ia gravar um vídeo por semana, não consegui cumprir. Pulei uma semaninha aí que as coisas estavam bem corridas aqui. Trabalho, né? Já falei pra vocês, trabalho absurdamente muito, mas eu hoje vim um pouquinho de atraso. A gente vai falar sobre os livros que eu li em janeiro. No mês de janeiro, eu li 6 livros, né? E muito diferente do que normalmente acontece, eu li mais livros físicos do que no Kindle. Eu só li um livro no Kindle em janeiro e os outros todos foram físicos. Mas eu acho que eu tava num frenesi de leitura. No começo eu demorei um pouquinho. Meu segundo livro foi um livro mais lento, mas depois eu engrenei e foi um atrás do outro. Bom, o primeiro livro que eu li no mês de janeiro foi Sobre Garotos que Beijam Garotos. É um livro nacional, ambientado no Rio de Janeiro, e ele conta a história de um rapaz, começando ali na adolescência, né? Ele conhece, tem o grupo dele de amigos, né? E, se eu não me engano, são da mesma escola, algo assim, da mesma turma. E ele se apaixona por um dos meninos e assim, é uma coisa avassaladora. É aquele primeiro amor, sabe? Aquela coisa que você sente, ó, que é mais ilusória do que qualquer coisa. E esse outro rapaz também gosta dele, mas esse outro rapaz não assume que tem um relacionamento com ele. É aquele tipo assim, nós somos amigos em público e nós ficamos juntos no privado. E ele começa a se sujeitar a algumas coisas e aquela relação vai machucando e magoando ele, ao mesmo tempo que ele vai entendendo quem ele é. Ele acaba tendo um relacionamento com outro rapaz e, por conta de ainda estar preso emocionalmente no relacionamento com esse primeiro rapaz, ele acaba magoando o segundo. Até que ele entenda as coisas que estão acontecendo, os sentimentos dele. Assim, muita água rola aí debaixo desse rio, dessa ponte. Mas é um livro que nos traz muitas reflexões sobre os momentos que cada pessoa tem na vida. O momento que ele estava, o momento que os dois rapazes que ele se relacionou estavam, e o quanto eles aprenderam um com o outro, né? Enquanto ele aprendeu a se valorizar e entendeu que ele também não respeitava os sentimentos de outras pessoas. Então, era um misto de responsabilidade afetiva, aquela coisa de quando eu quero, você tem que estar à minha disposição. E é um livro, assim, bem reflexivo. Eu gostei bastante, fala sobre a juventude, sobre a descoberta. Não só uma questão de descoberta da sexualidade, mas eu acho que é a descoberta de um ser adulto, de um ser se tornando adulto e entendendo e aprendendo a lidar com a vida adulta, a lidar com relacionamentos e se relacionar com outras pessoas. E entender que nem tudo é do seu jeito. Mas também você não tem que fazer tudo por outra pessoa com medo de não ter mais aquela pessoa perto de você. Então esse foi o primeiro livro do ano, né? Inaugurou as minhas leituras. O segundo livro do ano eu já trouxe resenha aqui para o canal, que é este livro. Gostaria que você estivesse aqui. Eu não vou me aprofundar muito neste livro aqui, porque eu já resenhei ele. Quem quiser saber mais detalhes, pode ir lá ver que já tem resenha completinha dele para vocês. Depois disso, eu peguei 2 releituras seguidas, que me deu uma saudadezinha do período da adolescência. E aí eu trouxe esses 2 livros aqui.
eu reli O Cão dos Baskerville e Um Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes, né, do Sir Arthur Conan Doyle, sobre o detetive mais famoso do mundo, Sherlock Holmes. Eu gosto muito das histórias de Sherlock Holmes. Eu ganhei, quando eu era mais nova, eu ganhei do meu irmão mais velho uma coleção do jovem Sherlock Holmes. E é maravilhoso. Assim, eu gosto de todos os aspectos. Todas as séries eu acho que eu tive a oportunidade de ver sobre o Sherlock Holmes, ambientadas na época em que foram escritas, séries modernas, né? Então, eu gosto desse universo, dessa coisa de não só dos livros do Sherlock Holmes, né, como personagem principal, mas também Agatha Christie, aquele tom de mistério, mas é um mistério que você não resolve a partir da ciência, né, como a gente está acostumado hoje em dia. Tem tantos livros bons de suspense, mas que a ciência está fazendo muito parte deles. E esses antigos são clássicos, são investigações que nos mostram a questão da dedução, do olhar atento, do você prestar atenção a cada detalhe. Os autores geralmente vão jogando migalhas da história, né, da verdade durante a história, para que você, leitor, junto com o detetive, consiga, de repente, chegar a uma conclusão assertiva. Então, eu de vez em quando sinto uma saudadezinha e aí eu pego esses clássicos para ler. Esses aqui são bem fininhos, então foi bem rapidinho, né? E curti bastante. Depois disso, eu peguei Olhos d'Água. Cara, esse livro me destruiu, assim. Mas é perfeito. Eu não tenho, assim... O que eu vou dizer desse livro? É um livro incrível. Absurdo de incrível. É um livro fininho, você lê numa sentada. É um livro de vários contos, né, da autora Conceição Evaristo. E ela retrata a história de pessoas negras. Cada conto é sobre um personagem diferente. São contos bem rapidinhos, de, 2, 3 páginas, alguns um pouquinho mais. E o personagem principal desses contos é sempre uma pessoa negra. No início são mulheres, né, em sua maioria, e aí mais pro final ela vai introduzindo alguns homens nos contos, como personagem dos contos. E desses contos todos, a história que mais me marcou foi a história da Maria. A Maria, ela é uma mulher pobre, né, de comunidade, e tava ali esperando o ônibus para ir para casa, saindo do trabalho para ir para casa, preocupada que tá com 2 filhos. Os 2 filhos mais novos estão gripados, né, adoentados. A Maria, ela tem 3 filhos, ela cria os filhos sozinha, não tem marido. Mas ela pensa ainda com muita saudade, com muito carinho do pai do primeiro filho, que ela nunca mais viu. Num belo momento, o ônibus chega, ela senta no ônibus, está lá esperando, eis que entra no ônibus o pai do primeiro filho dela. E ela, aquela sensação, e ele meio assustado, olha pra ela e meio que pedindo desculpas, sabe? Aquela coisa, aquele olhar de... E aí ele puxa a arma e começa a assaltar o ônibus em que ela está. Só que ele assalta todo mundo, menos ela. Ele e um outro assaltante junto com ele. Eles assaltam o ônibus todo, menos ela, né? Ele naquela... né, aquela coisa de não vou assaltar a mãe do meu filho. Só que quando eles descem do ônibus, os passageiros acham que ela estava junto com eles, pelo simples fato de que ela não foi assaltada. Eles assaltaram todo mundo, menos ela. E ela é linchada dentro do ônibus. Então, assim, essa história é uma história tão absurda, mas ao mesmo tempo tão possível. A maioria, acho que todas as histórias que eu li aqui
são histórias que nos deixam indignados, assim, fica... Olha, como eu xinguei lendo esse livro, xinguei, chorei, briguei comigo mesma e falei e conversei eu e eu. Porque são histórias que te deixam com muita raiva, com o coração partido, mas ao mesmo tempo são histórias absurdamente possíveis e que com certeza você tem muitas pessoas passando por essas situações. Então, é um livro dolorido, daqueles assim que torce, pega o seu coração e faz assim, ó. Mas é perfeito. 0 defeitos. E por último, meu último livro do mês de janeiro foi O Que Resta de Nós. Esse livro ele é ambientado na França. Conta a história de 3 pessoas, de 3 gerações distintas, 3 desconhecidos, 3 estranhos. É uma senhora já na terceira idade, recém-viúva, uma mulher jovem que tá... no primeiro momento, o livro não entrega muito sobre a história dessa mulher jovem e a gente vai conhecendo um pouco mais da história dela depois. E um rapaz que acabou de fazer 18 anos. Então, são 3 pessoas que estão tentando sobreviver e encarando a vida de formas completamente diferentes. E aí o caminho dessas pessoas se cruza e essas 3 pessoas acabam por dividir a mesma casa, né? Eles são pessoas absolutamente diferentes e cada um com seus motivos, eles acabam morando no mesmo lugar, dividindo o mesmo teto. E essas pessoas começam a se conhecer, começam a se ajudar, começam a se entender. Então, a gente acompanha todo o período de luto da mulher mais velha. A gente acompanha toda a história da mulher mais jovem e entende que ela está numa fuga, né? E aí ela vai soltando migalhas da história dela. Isso, no começo do livro, você já consegue deduzir, então não é spoiler. Ela está fugindo de um relacionamento abusivo, né? Ela não quer que o ex-noivo a encontre de forma alguma. Então, ela mudou de cidade, ela mudou, né? Tentando não deixar rastros. Desapareceu e parou o contato com todo mundo. Exceto com a mãe dela. Eventualmente, ela fala com a mãe. Mas ela nunca contou pra ninguém o que aconteceu. As pessoas acham que é um capricho dela. Que ela simplesmente desistiu do casamento e fugiu. Ela nunca contou o que ele fazia com ela. Ela nunca contou sobre os abusos que ela sofreu. E o rapaz é um jovem órfão que acaba de completar 18 anos e ele simplesmente precisa ir embora do orfanato. Porque você não pode, só pode ficar menor de idade. Você fez 18 anos, não importa o que você vai fazer da sua vida, onde você vai morar, o que você vai fazer, não interessa. Fez 18 anos, você precisa ir embora. E aí esse jovem fez 18 anos, sem ter onde morar, sem ter o que fazer. Ele é um talentosíssimo confeiteiro e ele consegue emprego numa padaria. E ele começa a ser aprendiz de um confeiteiro mais conhecido e renomado da confeitaria parisiense. E ali ele começa dormindo no metrô, porque ele não tem onde dormir, né? E aí, aos poucos, ele vai se ajeitando e acaba parando no mesmo lugar que essas mulheres. E aí a gente vai conhecendo um pedacinho da história de cada um deles, a dor de cada um deles, o que cada um deles passou, o que cada um deles viveu, quais são as suas mágoas, as suas dores, as suas felicidades, quais as coisas que os motivam a continuar e a lutar por si, né? Então, eu gostei bastante desse livro. É um livro, assim, que te mostra os extremos, né?
a gente tem uma senhora, que é a Jane, de mais de 70 anos, recém-viúva. A gente tem uma mulher jovem, que é a Iris, na casa dos 30, e um rapaz de 18, que acabou de fazer 18 anos, que é o Theo, tentando sobreviver. E o caminho dessas três pessoas vai se cruzar e eles vão aprender a viver juntos e entender que nem toda família ela precisa ter laços sanguíneos, né? A família é a atitude, é o amor, é o companheirismo e não necessariamente o sangue. Então, gostei bastante desse livro também. Vou mostrar para vocês as colagens de cada um dos livros, porque geralmente essa é a parte que vocês mais gostam, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro livro do ano foi o Sobre Garotos que Beijam Garotos, ó. Desse lado aqui. Essa é a colagem. Eu boto a capinha aqui. As informações sobre o livro no cabeçalho. E as imagens que me lembram de alguma forma o livro, os acontecimentos do livro, tá? Segundo livro, gostaria que você estivesse aqui. Eu já fiz a resenha para vocês, tá? Aqui está a colagem. Terceiro, que foi O Cão dos Baskerville, tá? Que é uma história de investigação, né? Crime, com o nosso magnífico detetive Sherlock Holmes. Depois, Um Estudo em Vermelho, também do maravilhoso Sherlock Holmes, né? Sir Arthur Conan Doyle, que criou esse personagem incrível. Esse daqui eu gosto bastante, porque ele, até você entender e fazer a ligação, a conexão da história, esse aqui é mais desafiador. O Cão dos Baskerville é um livro que, assim, eu acho mais fácil de você matar a charada. Mas o Estudo em Vermelho é um pouquinho mais... Aí aqui, do outro lado, nós temos Olhos d'Água. Aparentemente, a colagem tá um pouco mais confusa, mas é porque, de fato, essa história é aquela que deixa o coração da gente bem, sabe, tocado, bem abalado. Então, coloquei fotos de algumas realidades, algumas coisas que aconteceram. Essa daqui também é de uma história que mexeu muito comigo, que ele vai falando do menino, né? O menino... É dolorido, gente, é dolorido. Assim, eu não vou entrar muito na história de cada conto, porque se alguém, né, tiver interessado em ler, para não dar spoiler, mas é um livro que te faz pensar tanto. Porque a gente acaba pensando na nossa responsabilidade nisso tudo, sabe? E sim, gente, todos nós temos responsabilidade nisso, né? Importante, ó. Favoritado. 5 estrelas, favoritado, porque esse livro é absurdamente maravilhoso, né? Então, foi o meu primeiro livro favoritado do ano, que é o Olhos d'Água. E por último, O Que Resta de Nós, né? Coloquei aqui elementos de cada uma das pessoas. A nossa maravilhosa Jane, o Theo, né? Botei a casa que eles dividiram aqui, né? Conforme eu pensei, imaginei, coloquei alguns docinhos aqui. Esse sofá é muito importante na história. Pelo menos eu vi o elemento sofá muito significativo, né, nessa história. Então, esses são os livros de janeiro. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Se vocês já leram algum desses livros, por favor, coloca aqui nos comentários. Me digam o que vocês acharam dessas leituras. E coloque para mim sugestão, que outro tipo de vídeo vocês querem que eu traga para cá. De leitura, de arte, colagem, papelaria. O que vocês mais querem saber? O que vocês mais querem que eu traga e a gente bata um papo aqui. Mas não deixa de colocar nos comentários a opinião de vocês sobre esses livros. Adoraria saber,
né, o que vocês acharam, as pessoas que já leram. Eu gosto muito de ler os comentários e eu respondo a todos os comentários que eu recebo. E não esqueçam, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de leitura, que gostam de colagens artísticas. Curta o vídeo. Não deixe, se não for seguidor ainda, segue o canal e comenta bastante. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.